Salve galerinha, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um vídeo específico para falar sobre os negócios do Grêmio, atualizar sobre os negócios do Grêmio. O Elkerson quase dentro, TT vem de graça mesmo? Tem também o Guilherme que pode estar chegando, o Daverson que está no radar e mais um reforço misterioso que ainda ninguém sabe quem pode ser. Fica ligado aí, vamos conversar um pouquinho depois da nossa vinheta. Galerinha, se vocês lembrarem, puxarem um pouquinho da memória, a gente vai recordar que o nosso vice-presidente de futebol deu algumas entrevistas aí dizendo que ia contratar bem, contratar com qualidade e trazer mais ou menos de 4 a 5 reforços para a disputa da Série B. Só que o tempo foi passando. 2000 anos depois. Só que até agora só foram anunciados 2 reforços, os 2 laterais direitos, o Edilson e o Rodrigo Ferreira. Inclusive demorou um tempão para ser anunciado, foi anunciado ontem, já começou a treinar com o elenco principal. E cadê o resto? Cadê os outros reforços? Cadê o atacante de lado? Cadê o centroavante? Cadê o volante que diziam que iam trazer? Ninguém sabe. O único reforço que eu sei onde tá é o teu. O teu que eu sei que tu vai assinar aqui o nosso canal, vai clicar, vai nos seguir, vai dar o teu like e vai ativar o sininho para não perder os nossos conteúdos. Então, senta o dedo nesse like aí, ativa o sininho, segue o nosso canal para não perder nada daquilo que a gente vai trazer de novidade sobre o tricolor, beleza? Voltando ao assunto do Grêmio, vamos começar a conversar a respeito dos reforços. O primeiro que a gente vai falar é o Elkerson. O Elkerson é um atacante, centroavante que está jogando no futebol chinês já há algum tempo, um artilheiro por lá, tem sido um grande artilheiro por lá, inclusive foi naturalizado chinês e tem sido convocado para a seleção chinesa. Fez muitos gols, mais de 100 gols no futebol chinês, a gente tem aqui alguns dados. O Elkerson tem 32 anos, fez 281 jogos, 158 gols e 69 assistências. São números de respeito. Tudo bem que é futebol chinês, mas a gente lendo os números dessa forma, se apresentando desse jeito, a gente vê que o cara, no mínimo, tá com a forma em dia, vai chegar com a capacidade técnica em alta, sendo muito bem cotado para assumir, inclusive, a titularidade do Grêmio, visto que o Diego Souza tá naquela fasezinha dele, uma lesão atrás da outra, a gente não sabe qual vai ser o futuro dele, apesar de ser um baita centroavante. O Elkerson viria para ser o nosso centroavante do Grêmio, ou opção, ou titular, não sei, mas a tendência é de que o Elkerson seja, de fato, o centroavante que o Grêmio está trazendo. A notícia que a gente tem é que o Grêmio já fez proposta oficial pelo Elkerson, então o Grêmio estaria aguardando uma resposta do jogador. O que pode demorar, como pode ser rápido. O que se sabe também é que o Grêmio já vinha com conversas antecipadas a essa proposta, então não deve ser algo que talvez demore tanto assim. A gente sabe que o Grêmio estava tratando com o jogador, por exemplo, uma questão de negociação de tempo de contrato, que o Elkerson estava pedindo 2 anos e o Grêmio estava propondo 1. É bem possível que se o Grêmio feche até em 2 anos com uma possível extensão de contrato por mais 1, em caso de atingimento de metas, que é uma situação que acontece corriqueiramente nos contratos, inclusive o Grêmio tem feito isso bastante. Então, vamos dizer, por exemplo, que o Elkerson venha num contrato de 2 anos e o Grêmio, no segundo ano, já na Série A, o Grêmio consiga, por exemplo, uma vaga para Libertadores, o Elkerson vai querer jogar Libertadores. Então, de repente, através do atingimento de metas, o Elkerson pode acabar renovando automaticamente o contrato para um 3º ano, ou mais, não se sabe. Mas é possível que isso aconteça. Outro grande reforço que o Grêmio pode estar trazendo, e parece que está muito próximo de acontecer, é o TT. O meio atacante do Shakhtar estaria acertando a sua transferência para o futebol inglês. A gente não sabe ainda para qual clube. A tendência é que esse negócio esteja sendo concluído nos próximos dias, a transferência definitiva do Shakhtar para algum time do futebol da Inglaterra. O que aconteceria só no mês de julho, né, desse ano, na janela de transferências europeia. Nesse meio tempo, o TT precisa jogar em algum lugar. Em função de todo o problema que a gente sabe que está acontecendo lá na Ucrânia, o Grêmio seria o lugar onde o TT quer jogar. Isso a gente já sabe, é garantido. O TT quer jogar no Grêmio. O empresário também quer trazer ele para o Grêmio. O desejo do jogador é vir para o Grêmio nesse tempo, enquanto o TT não se apresentaria nesse novo clube, seja lá qual for. Então, por isso, o TT viria por empréstimo para o Grêmio ao longo desses últimos 3 meses, até que ele se transfira em definitivo para um novo clube que ele está negociando contrato lá na Europa. Então, entre Grêmio e jogador, a gente já imagina, a gente já sabe que estaria tudo certo. Já existiria, inclusive, uma ideia de que o jogador não estaria exigindo ou pedindo grandes
montas de dinheiro, de salário. Tem inclusive informação de que o jogador não quer dinheiro nenhum. O jogador quer todo o dinheiro que receber a partir do contrato feito com o Grêmio, ele quer distribuir através de doações de camisetas, cestas básicas e seja lá o que for. Muita gente, inclusive, dizendo por aí que o TT viria de graça. Coisa que não é bem verdade. Não, tem muitas questões relativas à legislação que não permitem uma transferência dessas, não a transferência em si, mas a chegada de um atleta de forma gratuita. O contrato de trabalho, ele precisa ser assinado. O jogador ele precisa ter um contrato de trabalho. Sem esse contrato de trabalho, ele não é registrado na CBF. E sem ser registrado na CBF, ele não joga futebol no Brasil. O contrato de trabalho ele tem uma característica própria, que é a onerosidade. Quando a gente fala de onerosidade, ele precisa constar, precisa existir um valor a ser pago a título de salário. Nem que seja um salário mínimo. O TT pode chegar pro Grêmio e dizer assim, me paga um salário mínimo, 1.200 pila. Beleza. O Grêmio disser que paga um salário mínimo, é um salário mínimo. O importante é que tem que ter um valor de salário. Pode ser um salário mínimo, não interessa. E o TT pode pegar esse um salário mínimo e fazer o que ele quiser com esse salário mínimo. Se ele quiser doar para qualquer um, no meio da rua, dá um gremistinho aí, ó, pega aí 1.200 pila, vai comprar comprar alguma coisa aí, gasta em camiseta do Grêmio lá na loja, Grêmio Mania. O TT pode fazer o que ele quiser com esses 1.200, ele não precisa ficar com os 1.200. Se ele não quer ficar com dinheiro, não tem problema nenhum. Ele faz o que ele quiser. Mas o Grêmio precisa pagar um salário para o TT, que seja de R$1.200, um salário mínimo. Não sei qual vai ser o salário, se é que vai ter, mas enfim, é isso que vai acontecer. Então não é bem assim, quando se fala em que o TT vem de graça, não, de graça não é, nada é de graça. E tem a questão das camisetas, que o TT, dizem que o TT estaria pedindo em torno de 7.000 camisetas. A gente não sabe exatamente qual o número de camisetas que ele estaria por receber em função dessa vinda, para fazer doação, sorteio com camisetas autografadas. O que acontece? Também tem um custo. Né? Essas camisetas, a empresa que é a fornecedora de material esportivo, ela assina um contrato com o Grêmio e paga para o Grêmio para poder usufruir da marca Grêmio, estampar nas camisetas e vender as camisetas para oferir o lucro. Então essas camisetas, elas são feitas pela empresa que é detentora desses direitos e vendidas por ela. E para o Grêmio tem um número X de camisetas que ele recebe normalmente para fazer o que bem entender, mas não é 7.000. Né? As demais, as camisetas extras que o Grêmio vem a pedir, o Grêmio paga. Né? Ele vai pagar essas camisetas. Ou, a não ser que o Grêmio acerte uma espécie de parceria para a vinda do TT. Né? Se vamos dizer que o Grêmio chegue lá na Umbro e pedir, olha, Umbro, eu quero 7.000 camisetas para dar pro TT, ele vir jogar no Grêmio, a gente faz um esquema de marketing aqui pro TT, aparece com o nome de vocês, e vocês nos dão de graça essas camisetas. Se for assim, aí sim, o Grêmio não vai ter um custo adicional com essas camisetas. Senão, o Grêmio certamente vai ter um custo para adquirir e repassar essas camisetas pro TT. Alguém vai pagar essas camisetas. De graça nada é, nessa vida a gente sabe o que é, nem injeção na testa. Uma coisa eu também queria deixar bem clara, quando a gente começa a falar sobre a questão, não é de graça, vem ou não vem, com qual custo, não é que a gente não goste ou não queira a vinda do jogador, e sim é para dar a informação correta para vocês. A informação correta não é dizer que ele vem de graça, não é uma informação correta, porque o Grêmio vai ter uma despesa que seja só no salário de R$1.200, mas o Grêmio tem uma despesa, ele não vem de graça. É claro que quando a gente imagina que diante dos benefícios que o Grêmio vai ter, isso se compensa. Existe um custo, mas isso se compensa. E a vinda do TT seria com certeza uma grande compensação. Um jogador de alto nível, de um salário elevadíssimo na Europa, por um custo irrisório, para assim dizer, seria um custo, mas compensaria e muito. Então ninguém está reclamando da contratação do TT. Se ele vier, vai ser excelente para o Grêmio e para o jogador. E tomara que venha. A gente está torcendo para isso, porque o Grêmio precisa de jogadores desse tipo para melhorar a qualidade do time. Além do TT e do Elkeson, tem ainda um outro reforço que a gente tem que falar. Tudo indica que o Grêmio estaria encaminhado já também com o atacante Guilherme. Aquele ex-atacante, ex-gremista que jogou no Grêmio ainda na época do Renato Portaluppi, jogava pelo lado, tudo indica que o Grêmio estaria já acertado com ele. Mas tem uma questão, problema contratual. Que problema contratual é esse? Ele tem um contrato vigente com o clube da Arábia, que é onde ele joga. E esse contrato ele terminaria no final de abril, ou final de maio. E acontece que a janela de transferências aqui no Brasil ela termina na metade de abril. Então o Grêmio não pode esperar o final do contrato do jogador em maio para trazer o jogador em abril para cá, né? Porque não tem como. Né? Se terminar o contrato dele em maio, ele não vai ser inscrito em abril, não vai poder jogar.
Então existem duas alternativas. Apesar de verbalmente parece estar tudo acertado entre Grêmio e Guilherme, o Grêmio estaria ou tentando antecipar o fim do contrato dele lá no clube árabe para trazer ele para cá ainda nessa janela, ou esperar o fim do contrato para trazer o Guilherme na janela do meio do ano, em julho. Uma das duas coisas deve acontecer. Independente disso, o Guilherme, em princípio, vai ser jogador do Grêmio, em algum momento de 2022. Vocês gostam dele? Não sei se vocês gostam. Eu gostava dele. Apesar de nunca ter se firmado, conseguido se firmar como titular do Grêmio praticamente, ele era uma boa alternativa. Se vocês gostam ou não gostam, comentem aí no canal pra gente saber o que vocês acham desse possível reforço do Grêmio. Outro nome de jogador que vem aparecendo aí com alguma frequência é o nome do Daverson, centroavante do Palmeiras, que já estaria se desvinculando do Palmeiras e estaria com possibilidade de negociação. O Grêmio já sondou esse jogador, só que, aparentemente, esse jogador ele viria para cá apenas com um caso de plano B do o contato do Elkeson não der certo. E ao que tudo indica, o contrato do Elkeson vai dar certo, mas se não der, o Grêmio está sondando a situação do Daverson. Não se sabe ainda em que pé que estaria essa negociação, se é que está uma negociação aberta, se é que é uma sondagem. O Grêmio pode trazer o Daverson em caso de insucesso na negociação com o Elkeson, né? Que a gente espera que dê certo, porque a tendência é que seja um jogador melhor do que o Daverson. Eu, particularmente, entendo que o Elkeson é um jogador melhor, mais qualidade do que o Daverson. E para finalizar esse vídeo, ainda tem uma outra contratação que pode acontecer, mas ainda está uma situação meio nebulosa, né? E uma outra posição que está em aberto aí no time do Grêmio, o Grêmio está tentando trazer um reforço que é para meia cancha, como volante. O Grêmio, já se sabe que o Grêmio estava sondando o jogador Moisés e as Palmeiras. Andou questionando com relação ao interesse dele de vir para o Grêmio, já se fez um primeiro contato, aparentemente com uma proposta para o jogador que até então não se teve resposta, mas ainda é uma posição em que o Grêmio não tem um alvo mais próximo, vamos assim dizer, né? Nas outras condições, nas outras posições, o Grêmio já tem uma proximidade de conclusão do negócio bem mais próxima. Nesse caso, a gente ainda não sabe, não há nada perto de se concluir, são estágios talvez iniciais de negociação. Mas parece que tem algum nome aí que não se descobriu ainda para essa posição que pode chegar, possivelmente do mercado brasileiro. A gente está tentando descobrir de todas as formas, mas é bom ficar ligado que esse nome ainda não apareceu, o mercado brasileiro ainda está bem aquecido, alguns jogadores agora ao final dos estaduais não podem trocar de clube, vamos ficar ligado para tentar descobrir que reforço é esse. Se não for o Moisés, provavelmente o Grêmio vai contratar algum volante do futebol brasileiro e a gente não sabe ainda qual é. E era isso que eu tinha para dizer para vocês, gurizada. Esses são os possíveis negócios que o Grêmio tem para possivelmente concretizar, ou pelo menos os mais próximos de se resolver. Vocês podem então comentar aqui embaixo do nosso vídeo o que vocês acham, o que vocês gostariam de ver, quem que vocês gostariam de ver assinando um contrato com o Grêmio, o que vocês acham do Elkeson, o que vocês acham da possível vinda do TT, do Guilherme, Daverson, o que vocês acham desse cara, Moisés, ou outro nome, se vocês tiverem alguma sugestão, lança aí nos comentários o que vocês achariam que seria bom o Grêmio trazer. E não se esqueçam, claro, de deixar aquela curtida clássica, seguir o canal e ativar o sininho para não perder os conteúdos que a gente está sempre em cima, tentando trazer cada vez coisas de mais qualidade para vocês. Tá bom, gurizada? Um grande abraço para vocês e tchau, tchau!